Olá pessoal, sou Paulo Vinícius Lopes, urologista do Hospital Santa Rita, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Estou aqui para enfatizar a importância da campanha de Novembro Azul, que é dedicada ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Primeiramente, é importante saber que a próstata é uma glândula localizada logo abaixo da bexiga e tem relevância reprodutiva, atuando na constituição do sêmen e também tem uma importante participação no aparelho urinário, já que forma a porção inicial da uretra, que é o órgão responsável por transportar a urina da bexiga até o meio externo. Portanto, doenças prostáticas podem ocasionar dificuldades miccionais. Além disso, a próstata apresenta grande proximidade com estruturas responsáveis pelo controle urinário e pela ereção, o que justifica a incontinência urinária e a disfunção erétil que alguns pacientes apresentam após determinados tipos de tratamento para doenças prostáticas. Existem diversas doenças que podem acometer a próstata: inflamatórias, infecciosas, neoplásicas benignas e malignas. Hoje eu vou enfatizar as duas principais, que são a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. A hiperplasia prostática benigna é uma doença relacionada ao envelhecimento masculino. Ela não constitui fator de risco para o câncer de próstata, e sua importância se deve principalmente à piora da qualidade de vida aos pacientes que a apresentam. Dividimos os sintomas da HPB em três tipos: de esvaziamento, armazenamento e pós-miccionais. Os sintomas de esvaziamento são o jato fraco, esforço miccional e a hesitação, que é a dificuldade de se iniciar a micção. Já os sintomas de armazenamento são a noctúria, que é a frequência urinária noturna aumentada, e a urgência, que é o forte e incontrolável desejo de urinar. Por fim, os sintomas pós-miccionais, que são o gotejamento pós-miccional e a sensação de esvaziamento incompleto. O tratamento do HPB varia desde medicamentos até cirurgias, sejam elas endoscópicas, convencionais por incisões, laparoscópicas ou robóticas. Com relação ao câncer de próstata, sabemos que é o câncer masculino mais frequente quando excluímos os cânceres de pele do tipo não melanoma. Há dados que comprovam que 1 em cada 7 homens apresentará câncer de próstata. Quando a doença é diagnosticada em fases iniciais, as chances de cura se aproximam de 90%. Com o advento do exame de PSA, houve uma maior facilidade no diagnóstico da doença, o que tem refletido em menores taxas de mortalidade. Porém, infelizmente ainda hoje, cerca de 25% dos cânceres de próstata são diagnosticados em fases avançadas, comprometendo o êxito do tratamento curativo. Neste ano, a pandemia por Covid-19 certamente prejudicou o diagnóstico de muitos pacientes com câncer, e a real dimensão desses efeitos negativos só teremos nos próximos anos. Em relação aos sintomas, o câncer de próstata em fases iniciais é geralmente assintomático, já que a doença se desenvolve na periferia da glândula. Quando apresenta sintomas, aproximadamente 95% dos pacientes já apresenta a doença avançada. Quanto aos fatores de risco, destacam-se o aumento da idade, a história familiar, a raça negra, a obesidade e os hábitos de vida. Em relação à história familiar, quanto mais parentes de primeiro grau com câncer de próstata, maior a chance de se desenvolver a doença. Já a população negra apresenta tanto a maior incidência quanto a doença de maior gravidade. As causas ainda são incertas, mas pode inclusive refletir a falta de acesso precoce ao sistema de saúde para essa população. A obesidade e o tabagismo, por sua vez, que são hábitos de vida, estão associados ao câncer de maior gravidade e com maiores taxas de recorrência. Para se diagnosticar o câncer de próstata, deve-se basear na história clínica do paciente e no exame físico clínico, que inclui o toque retal e o PSA. O toque retal tem importância porque cerca de 20% dos cânceres de próstata não alteram os níveis de PSA. Além disso, quando se tem um PSA elevado, o toque retal aumenta a acurácia de se diagnosticar a doença.
O PSA, ou antígeno prostático específico, é uma glicoproteína produzida na próstata que auxilia na liquefação do sêmen. Existem diversas condições que influenciam nos níveis de PSA, entre elas o câncer de próstata. Em geral, quanto maiores os níveis de PSA, maiores as chances de se diagnosticar um câncer de próstata. Então, quando tem-se forte suspeita de câncer de próstata, deve-se realizar uma biópsia prostática para confirmar o diagnóstico da doença. A ressonância nuclear magnética tem ganhado cada vez mais espaço como um exame a ser realizado antes da biópsia, tanto para predizer a chance de câncer, quanto para guiar a biópsia prostática. Por fim, é importante lembrar que o tratamento do câncer de próstata é multidisciplinar, envolvendo o urologista, o radioterapeuta, o oncologista, o fisioterapeuta, dentre outros profissionais. Como o câncer de próstata é uma doença de comportamento heterogêneo, cada paciente exigirá um tratamento individualizado. Tradicionalmente, para os pacientes com doença localizada, pode-se oferecer como formas de tratamento a vigilância ativa, em que o paciente é colocado em protocolo rigoroso de acompanhamento da doença, a radioterapia, que pode ou não ser associada aos bloqueios hormonais, e a cirurgia, que pode ser convencional, laparoscópica ou com auxílio de plataformas robóticas. Já nas fases mais avançadas, ganha espaço a radioterapia associada com hormônio, terapia, e a quimioterapia, que é o... Já em fases mais avançadas, ganha espaço a radioterapia associada à hormonioterapia, a quimioterapia e medicamentos que auxiliam no controle da doença e na qualidade de vida. Enfim, a mensagem final que a Sociedade Brasileira de Urologia deixa para vocês é que todo homem com idade maior que 50 anos deve procurar o seu urologista para ser aconselhado e fazer o rastreamento para o câncer de próstata com toque retal e PSA anualmente. Caso seja negro, obeso ou com histórico familiar de câncer de próstata ou mama, o rastreamento deve se iniciar aos 45 anos. Muito obrigado pela atenção. A equipe de urologia do Hospital Santa Rita está à disposição de vocês.